Quero, antes de mais, agradecer ao Dr. Carlos Teixeira por ter conseguido remover um obstáculo que já dura 24 anos, que não tinha o privilégio, como é usual dizer-se aqui, de estar aqui presente. Mas foi com muita satisfação que eu acedi ao convite para hoje poder partilhar algumas ideias sobre uma matéria que ele considerou oportuna e, sobretudo, talvez útil abordarmos nesta ocasião em que se celebra o 10º aniversário do nosso Centro de Estudos. Eu vou diretamente ao tema que foi sugerido, que nós pudéssemos despender alguns subsídios, são mesmo subsídios que eu vou aqui apresentar, sobre uma questão que acredito é do interesse de presentes e de ausentes. O tema que o Dr. Carlos Teixeira sugeriu em nome do Centro e da Faculdade de Direito, que nós pudéssemos aqui partilhar algumas intenções, algumas sugestões, algumas ideias, alguns subsídios, é critérios e procedimentos para uma reforma do Estado adequada às necessidades de Angola. Desde logo, é um tema que, para um trabalho de especialistas de marketing, é muito vasto. Para académicos, talvez seja muito interessante, porque permite fazer várias incursões sobre vários ângulos de observação e que no mundo académico todos são legítimos. Eu próprio questionei-me sobre que ângulo é que devia abordar esta questão, uma vez que critérios e procedimentos para uma reforma do Estado adequada às necessidades de Angola, a primeira questão que se coloca: quais são as necessidades de Angola hoje? Quais foram as de ontem? E, possivelmente, uma vez que hoje vivemos num mundo em que a única certeza é a incerteza, quais serão as necessidades de Angola no futuro próximo? Por isso é que eu comecei a estruturar a abordagem desse tema fazendo 3 perguntas. Quais são as necessidades de Angola? Quem as define e quem as sente? Para, em função das respostas, podermos então configurar estas mesmas necessidades. Eu considero, porque nós temos 30 minutos para apresentarmos, de acordo com o nosso programa, vou ser um bocadinho sintético. Eu considero que, a título de mera sugestão para reflexão, algumas das necessidades ou das muitas das necessidades que um país como Angola neste momento poderá ter podem sintetizar-se, podem resumir-se em 3 grandes eixos estruturantes da vida de Angola. O primeiro é unidade, o segundo, estabilidade, e o terceiro, desenvolvimento. Tendo em conta a história recente e mais remota de um país como o nosso, é fundamental que a reforma do Estado possa responder e corresponder a estas necessidades que nos parecem que são de ontem, de hoje e de amanhã. Com a grande vantagem de podermos, no caso de ontem, e o pretérito é o único tempo do verbo que tem 3 subtempos: pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. O presente, em regra, é do indicativo e o futuro não tem adjetivação. Se assim é, e se assim pudermos considerar como um ângulo de observação sobre que necessidades serão essas, nós achamos que a unidade tem a ver com o projeto de nação. E não vou desenvolver muito esta figura, este conceito de nação, porque acredito que os que estudam, os que já estudaram e os que continuam a ler, terão informação bastante sobre como se forma, como se formou e como se deve alicerçar a construção de um projeto de nação. Portanto, considero que o primeiro eixo sobre o qual podem ser confluídas as necessidades de Angola seria a unidade no projeto de nação em construção. O segundo eixo tem a ver com a estabilidade.
E a estabilidade tem a ver com o país, a condição real das pessoas, quer na dimensão física como na dimensão espiritual. Tem a ver com a população, o território, as necessidades básicas, fundamentais, subsidiárias, suplementares, mas aquilo que configura o ser humano enquanto elemento vivente na sociedade. E aqui a estabilidade tem a ver com o programa para o país. Enquanto que a unidade tem a ver com a nação, a estabilidade tem a ver com o país. A nação é um ideal. É um elemento que se pode sublimar na mente, no espírito de cada um. E que muitas vezes está associado ao elemento do sentimento pátrio. E este sentimento é tanto mais forte quanto mais profundas forem as feridas do trajeto dos caminhantes deste mesmo percurso. Por isso é que se diz que é no conjunto de feridas que se colhem no caminhar que se encontra também um remédio para a cura do final do percurso da caminhada. E isso tem a ver com a estabilidade, tem a ver com o ideal nação, pátria, e que se configura no dia a dia, no país, nas pessoas, na realidade vivente, tangível. E aqui, portanto, se na nação temos projeto, no país temos programa, estabilidade. Porquê? Porque ela deve ser concretizável, ela deve ser tangível. A estabilidade não é algo que se sonha, é algo que se tem que viver. Porquê? Porque cada um de nós pode sonhar, não deixa de ser um sonho. Mas quando dois sonham, é o início de uma realidade. Por isso, a estabilidade é do valor mais caro que realidades como Angola precisa de preservar dentro de uma visão programática. O terceiro eixo, desenvolvimento. Portanto, primeiro, unidade, estabilidade e desenvolvimento. E porquê o desenvolvimento? Porque o país assenta numa sociedade e a sociedade gravita à volta dos limites de um país. E a sociedade é algo que ultrapassa cada um de nós, mas que só existe por causa de cada um de nós. E esta sociedade apela, requer, reivindica bem-estar, progresso, desenvolvimento. E o desenvolvimento concretiza-se através de plano. Resumindo, precisamos, no caso das necessidades de Angola, configurá-las em 3 grandes eixos. A trilogia, que eu assim chamo, da unidade, da estabilidade e do desenvolvimento. A unidade da nação, através de um projeto, em que, como também é comum ouvir-se no mundo académico, o importante não é sermos diferentes, é tornarmos-nos iguais com as nossas diferenças. O importante não é sermos iguais, é sermos diferentes com as nossas diferenças. E estarmos juntos. Por isso é que se diz, e isto é uma frase muito famosa do professor Boaventura Sousa Santos de Coimbra, ter o direito à diferença quando a igualdade descaracteriza. E ter direito à igualdade quando a diferença inferioriza. Isto tem a ver com o projeto nação. Estabilidade, país, programa. Desenvolvimento, sociedade, plano. Qualquer um desses eixos normalmente são concretizados através de processos longos, complexos e multiformes. Às vezes, agravados por fatores endógenos e exógenos de lenta maturação no tempo ou inábil gestão no espaço. Mas, seja qual que for a razão, as circunstâncias,
subjacentes são sempre processos longos, complexos e multiformes. E quanto mais longo e duradouro é este processo, mais consistente e sedimentado são os alicerces de uma nação, de um país e de uma sociedade. Por isso é que os países, eles próprios, têm estádios de consistência, de coesão como nação, de estabilidade como país e desenvolvimento como sociedade. O que hoje é chamado o primeiro mundo, ou o primeiro mundo, neste caso o mundo desenvolvido, é geograficamente o mundo mais novo, demograficamente o mundo mais novo. Porque sabe-se que a vida surgiu no continente africano, na parte oriental da África, na zona da Etiópia, recentemente descoberta mais um crânio, ou no Quênia, mas graças ao desenvolvimento que umas cidades tiveram mais aceleradas e outras tornaram-se o primeiro mundo. E o primeiro mundo, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista demográfico, no surgimento do primeiro Homo sapiens, tornou-se o terceiro mundo. Porquê? Por não dominar o conhecimento. Por isso é que são processos longos, complexos e multiformes. Para que esses processos, que são sempre longos, complexos e multiformes, tenham o condão de atender às demandas, às expectativas das pessoas, cidadãos neste caso, na linguagem moderna, é preciso que dois elementos sejam, tanto quanto possível, salvaguardados no contexto físico, geográfico, demográfico, territorial em que estivermos em presença. Tem a ver com a importância vital das lideranças lúcidas e a existência de instituições competentes, comprometidas e eficazes. A lucidez vem da palavra luce, para quem conhece o latim, quer dizer luz. Portanto, a pergunta que se faz, o que é que se deve entender por uma liderança lúcida? Em termos semipoéticos e metafóricos, se pode dizer que é aquela que tem a noção da luz, da penumbra e da sombra. E que sabe que o período do tempo em que a sombra é mais curta é ao meio-dia. A partir daí ela lastra-se, podendo se confundir com a noite, que é toda escura. Portanto, é importante que haja lideranças lúcidas e instituições competentes, engajadas e eficazes na sua missão orientadora, congregadora, motivadora e resolutiva. As sociedades vivem sempre na esperança. Daí que se diz que as lideranças, quer a nível do centro de estudos, quer a nível da faculdade, quer a nível da universidade, são como que o atributo que mobiliza, que convence aqueles que o sacrifício, porque há uma esperança. O líder é um mercador de esperanças, dizia Napoleão. E é fundamental que, qualquer que seja o contexto social, escola, aldeia, comunidade, bairro, etc., haja um elemento que oriente, que congregue, que motive e que resolva. A diferença entre o elemento orientador, congregador, motivador e resolutivo está no seguinte: enquanto que a resolução é possível, mas sempre gradual e sempre com altos e baixos, contingencial, que digam os economistas com a perspectiva do crescimento, que hoje é um crescimento que se aplaude, amanhã é uma crise de que se foge, que é da essência do sistema económico. Também na vida das pessoas é importante que a esperança nunca se esvaneça. E esse não esvanecimento da esperança tem a ver com a capacidade resolutiva, gradual, daquilo que são as necessidades fundamentais das pessoas.
que, quando amplificadas nos 3 eixos que eu referi, podem ser necessidades que têm a ver com o projeto nação, estabilidade do país ou desenvolvimento de sociedade. A segunda questão: como devemos captar, então, a visão e a noção de reforma do Estado adequada às necessidades de Angola? Se, do ponto de vista geral, as necessidades gerais para um país, para um ente nacional, podem ser configurados nesses 3 aspectos que eu referi, de modo concreto, no caso concreto nosso de Angola, porque só assim é que haverá utilidade na abordagem que aqui fizermos, é importante que se tenha uma noção tridimensional daquilo que são as medidas de reforma. Hoje nós temos, e muito bem, que acompanhar a evolução científica também dos Estados contemporâneos. E hoje, de acordo com as teorias de Locke e Montesquieu, nós temos Estados que assentam em 3 grandes funções. Eu prefiro falar de funções e não de poderes: o legislativo, o judicial e o executivo. Países como os nossos, como o nosso neste caso, é importante que, quando se tem a necessidade de empreender reformas, não nos confinemos apenas a um desses 3 domínios, a um desses 3 campos, a uma dessas 3 funções. Por quê? Porque somos uma realidade nascente em muitos aspectos. Por isso, quanto maior conjugação houver, quanto maior for a harmonização, quanto maior for a compaginação de medidas de reforma em cada um destes 3 domínios, dessas 3 funções, maior será a eficácia resolutiva para com o cidadão, as famílias, as comunidades, a economia, a soberania. É assim que nós defendemos, ponto de vista apenas como subsídio, que em quaisquer destes 3 domínios, nessas 3 funções, é fundamental que princípios como a finalidade do que se quer e porquê reformar, representatividade para o domínio que também não é difícil identificarmos qual, proximidade, convergência, especialidade, equilíbrio, eficiência e eficácia devem ser notas dominantes, traços marcantes de quaisquer domínios em que as reformas devam ser implementadas. E a pergunta que se fará, então, a seguir é: porquê, onde e como incidir, com prioridade, abrangência e intensidade, as eventuais medidas de reforma numa realidade como a nossa? Começando com a função legislativa. Nós somos um país que, felizmente, temos hoje uma realidade constitucional saudável. Não foi assim em 91, não foi assim em 75, quando aprovamos a primeira lei constitucional, não foi assim em 91, quando alteramos a lei constitucional pela primeira vez, não foi e em 2010, finalmente, conseguimos edificar uma Constituição que, à luz das realidades então vigentes e da perspectiva de curto, médio prazo que se adivinhava, nos pareceu ser o instrumento reitor fundamental das nossas vidas, enquanto cidadãos, enquanto instituições. Hoje, o questionamento que se poderá fazer é o seguinte: será necessário mudar, conservar ou aperfeiçoar aquilo que está configurado na Constituição para a função legislativa? Nós não iremos adiantar muito, porque acredito que o brilhantismo de todos os raciocínios aqui presentes permite cada um ter a noção se é preciso mudar, se é preciso conservar ou se é preciso aperfeiçoar, se é preciso fazer as 3 coisas ou cada uma delas apenas, e qual.
O que nos parece, a título de subsídio para reflexão, quer do Centro de Estudos, da Faculdade e de outras instituições, é de que parece-nos, por aquilo que têm sido as nossas experiências dos 44 anos, creio que 44 anos de independência, dos quais 27 de conflito armado violento, destruidor, marcante, é que é importante sempre, porque assim outras paragens em termos de experiência nos subsidiam com soluções que a seu tempo adotaram, é fundamental que se pense, por exemplo, na adoção, na discussão, na adoção de uma Agenda Nacional de Estabilidade e Desenvolvimento. Agenda essa que teria o condão de sedimentar 5 aspectos vitais para a sociedade do presente e de um futuro que é sempre incerto. A única certeza que se tem de futuro é que poderá haver sol ou não. E mesmo quando ela for de nuvem, a nuvem é uma realidade passageira. Ou a chuva transforma em água, ou o vento leva para o outro lado. E aí daquele que julgar que está amparado pela nuvem. Parece-nos então importante que seriam 5 aspectos que poderiam ser retratados como alicerces para a Agenda Nacional de Estabilidade e Desenvolvimento. Primeiro, isto não é novo, em 2005, 2006, 2004, já sustentamos estes pontos de vista, fortalecer e credibilizar as instituições. O ponto fraco de sociedades como a nossa é a não solidez das instituições. E a vida moderna, a vida contemporânea, não se faz, quer naquilo que são zonas de conforto, como zonas de incômodo, para as pessoas, para as famílias, para as comunidades, para as empresas e para a sociedade, se não assentar em instituições. E porquê? Porque a nossa perfeição individual acaba aí onde a imperfeição da nossa natureza começa. Por isso é que a sociedade evoluiu a ponto de confiar nas instituições o elemento, a chave determinante para a estabilidade, o crescimento, o progresso das sociedades. A Faculdade de Direito é uma instituição. Nós somos frutos da instituição Faculdade de Direito, que permitiu ter professores, regras, material de estudo, salas, que nos formou. Estamos aqui hoje a poder partilhar informações, opiniões e contribuir para o país, para as famílias, etc. Instituições que devem ser captadas a nível de comunidades, a nível de sociedade no seu conjunto e, naturalmente, a nível dos Estados e da economia. Segundo, alicerce da Agenda Nacional de Estabilidade e Desenvolvimento, fraternizar os cidadãos. E porquê? Uma coisa é uma realidade nossa, de um país recentemente liberto. Outra coisa é países que já têm 8 séculos, 9 séculos. Outra coisa, a realidade de países que têm 2 séculos, 3 séculos. Cada realidade é uma realidade. Como alguém dizia, o que torna as pessoas iguais é a felicidade, porque cada infeliz é infeliz à sua maneira. Ora, fraternizar os cidadãos é importante para que se possa ver no outro não só um próximo, mas um concidadão. Há 4 elementos que configuram a vida social: liberdade, igualdade, solidariedade e segurança. E esta fraternização dos cidadãos procura justamente tornar a liberdade, a igualdade, a solidariedade e a segurança entre as pessoas do mesmo território, do mesmo país, vinculados ao mesmo Estado, próximas, mutuamente aceites e com um sentido de pertença comum. O terceiro, ordenar o país. Uma realidade como a nossa
com muitas contingências, disse que há 3 aspectos sobre os quais uma organização, uma instituição, uma sociedade sucumbe: quando a mensagem é confusa, quando a imagem é difusa e quando a engrenagem está obtusa. Ora, são aspectos que devem, naturalmente, em cada contexto, levar a que possamos melhorar. E o ordenamento significa tornar cada vez mais possível a conduta, a postura, as realizações, os resultados aos princípios, aos valores, às normas e aos critérios. Quarto aspecto, responsabilizar a sociedade. Estamos no século XXI e o papel da sociedade como um ente distinto do poder, dos poderes públicos, é uma realidade insufismável, incontornável. E esta permuta, este intercâmbio entre sociedade e poderes públicos constituídos ou poderes privados é salutar, se ela for feita com base em princípios, valores, normas e critérios. Por último, humanizar a riqueza. E aqui é essencial que configuremos sempre princípios em que a justiça social, a solidariedade sejam um mote na conduta, na postura das pessoas, das instituições. Como é que esta Agenda Nacional da Estabilidade e Desenvolvimento se poderia depois materializar? Através, e aqui estamos confinados à função legislativa, porque é aí onde a representatividade de todos está plasmada, onde há como que a confluência das vontades diferentes numa plataforma comum de abordagem, de entendimento e de ação. Aqui é importante que tenhamos presente aquilo que nós, a título de subsídio, consideramos fixação de objetivos e metas plurianuais sobre certos âmbitos, certos domínios da vida social, da vida pública e da vida, se quisermos, civil, em que é essencial que haja esse sentido de compromisso, esse sentido de engajamento, esse sentido de pertença e esse sentido de partilha. Não só a capacidade de reivindicar o exercício do direito, mas também a necessidade de obediência ao cumprimento do dever. Muitas vezes, sociedades como as nossas, o que mais se ouve, o que mais se diz e o que mais se aflora, porque fica às vezes mais chique abordarmos nessa perspectiva, é a exaltação dos direitos. E eu, porque tenho formação cristã, sempre disse que não foi por acaso que os 10 mandamentos, que foram a primeira tábua de ordenamento da vida em comunidade, começa com 7 negativas e só 3 afirmativas. É fundamental que a assunção das obrigações, o cumprimento dos deveres, seja visto de modo tão importante, de modo equivalente ao exercício dos direitos. Não haverá liberdade saudável, não haverá igualdade verdadeira onde só se tem direitos e não se cumpre deveres. É como alguém que pretende ter um pomar cheio de fruto e não cumpre o dever de regar as árvores. O dever é a rega da árvore que dará bom fruto. E uma vez o fruto, há que saber partilhá-lo. E não tentarmos ver no cumprimento, no exercício dos nossos direitos, a única faceta da nossa atitude, do nosso comportamento social como cidadãos. Portanto, o que eu dizia é que essa Agenda Nacional de Estabilidade e Desenvolvimento poderia ser materializada através de programas, de planos plurianuais, em que seriam fixados objetivos e metas para alguns domínios que eu considero também basilares para uma realidade histórica, geográfica, demográfica e de literacia como a nossa em Angola. Objetivos e metas
anuais sobre a educação. O conhecimento está provado que é a chave, que é a base, que é o suporte que torna o desenvolvimento duradouro e factível. Não haverá felicidade para ninguém se a prioridade de ciclos atuais, futuros, não assentar no conhecimento. Portanto, a Agenda Nacional de Estabilidade e Desenvolvimento teria objetivos e metas plurianuais, quer dizer que mais de 5 anos, 10, 15, em que havia este sentido de engajamento de todos, para que certos objetivos e metas da educação fossem alcançados. Segundo domínio, da saúde. Terceiro domínio, para alguma surpresa daquilo que é o comum dos discursos dos especialistas da economia, e não só, saneamento básico. O saneamento básico, em realidades como a nossa, é fundamental, na nossa opinião, para darmos qualidade, sustentabilidade a outros domínios da vida. Está provado que, se eu gastar um kwanza num programa de saneamento, eu poupo 10 kwanzas num programa de saúde curativa. E em realidades em que os níveis de informação, de conhecimento são escassos, é essencial que se veja a questão do saneamento como tão vital para a qualidade de vida como a educação e a saúde. Para começar. De resto, os senhores sabem que a longevidade de países como a Europa só se alcançou a partir do século XVIII e XIX, quando se descobriram, primeiro, que é preciso acabar com o lixo e as pestes desapareceram, o saneamento, e a seguir as vacinas, e depois os cuidados preventivos de saúde. O saneamento básico em realidades como a africana é fundamental para que as notícias não sejam sempre, se não é ébola, é Marburg, se não é Marburg, é ébola, se não é ébola, é paludismo, se não é paludismo, é malária, tem a ver com o meio ambiente. Daí que é essencial que a própria concepção daquilo que são as políticas ambientais não sejam vistas, não seja elaborada esta concepção dissociado deste contexto que nós estamos a viver. Enquanto que em outras realidades os partidos verdes estão contra a existência do lixo nuclear, estão contra a construção de determinadas fábricas, aqui o nosso ambiente tem a ver com o nosso lixo, a ausência de soluções para o saneamento básico. O outro domínio, aquilo que nós chamamos soberania alimentar. É fundamental que haja um compromisso na Agenda Nacional de Estabilidade e Desenvolvimento que diga que daqui a X anos, a X ciclos, vamos ter a chamada soberania alimentar. É um conceito pouco difundido, mas que foi justamente utilizado por um chefe de Estado da nação mais poderosa do mundo, num determinado contexto em que dizia: podemos ter o maior e mais forte exército do mundo, mas se tivermos a nossa população faminta, iremos perder lutando com um exército mais fraco, mas com gente bem alimentada. Por isso, esse chefe de Estado introduziu um conceito que é pouco difundido, até pela FAO, que é o conceito de soberania alimentar, que pode ser subsumido em autossuficiência alimentar, em segurança alimentar, mas é mais forte em termos de comprometimento que se fala em soberania alimentar. Diz-se que a única entidade que tem a capacidade de passar fome, a única entidade não, o único ser vivo que tem a capacidade de passar fome e alimentar-se da própria cauda é a serpente. E também é a única que já nasce preparada com seu veneno para liquidar. Todos os outros não suportam. Embora, é um dado que é importante também não subestimarmos, é mais fácil sucumbirmos de empanturramento do que de fome. Outro domínio em que nos parece que esta agenda devia ter referência marcante eram as políticas públicas sobre a juventude.
Diz-se que a África é o continente do futuro, porque, felizmente, mais de 50%, em algumas realidades 60% da sua população é jovem. A existência de recursos naturais, a existência de grandes lençóis freáticos, grandes bacias hidrográficas, e como a população jovem torna o continente africano, a partir da segunda metade do século XXI, o continente do futuro. Mas, para que esse futuro seja aquele que estamos a divisar, é preciso que a juventude seja preparada, seja educada, seja formada, seja orientada. E deve ser um dos eixos das agendas, nesse caso da Agenda Nacional de Estabilidade e Desenvolvimento, a elaboração, a fixação de políticas públicas sobre a juventude. Que se diga que num determinado contexto é mais importante, é mais prioritário a formação técnico-profissional. Que se diga que num determinado contexto é mais urgente, mais prioritário que se acabe com o analfabetismo nas zonas periféricas e rurais. Mas tudo isto, naturalmente, tem que ser objeto de estudos, mas que se configuraria então naquilo que nós chamamos políticas públicas sobre a juventude. Um outro domínio seria a cultura. Se nós repararmos, e penso que aqui os presentes todos têm acompanhado o mundo que gira e às vezes o rebuliço desse girar do mundo, quando os ares da globalização tornaram-se incontornavelmente necessários, em que um domínio da língua, no caso o inglês, passou a ser fundamental, países houve que tomaram uma medida de obrigar a que... Eu posso ajudar porque é água, está bem. Houve países que tomaram uma medida que obrigava a que os meios de comunicação social, por exemplo, nas manifestações culturais e artísticas, se devia ser passada, utilizada a língua nacional numa percentagem que foi fixada. E ainda hoje há países que adotam essas medidas. Isto é para dizer o quê? Que a identidade cultural é fundamental para a perenidade do projeto nação. Por isso é um domínio em que nos parece que também devia ser objeto de incorporação naquilo que chamamos de Agenda Nacional de Estabilidade e Desenvolvimento. Em penúltimo, mas sem deixar de ser tão importante, a justiça social e, por último, a ordem pública. Portanto, a educação, saúde, saneamento básico, soberania alimentar, políticas públicas sobre a juventude, cultura, justiça social e ordem pública deviam ser algumas das matérias fundamentais que configurariam o que nós entendemos poder chamar Agenda Nacional de Estabilidade e Desenvolvimento. Além desse aspecto, que é uma matéria que a função legislativa poderá eventualmente refletir ou não, estamos aqui num meio académico, e eu aceitei porque, ao estar num centro de estudos, tudo é legítimo, desde que o estudo não aponte para o ilícito do pensamento. E como não há possibilidade de definir a ilicitude do pensamento, como dizia Samora Machel, tudo o que se diz é do ponto de vista de reflexão que pode ou não merecer a adesão, a concordância de cada um dos presentes e dos ausentes. Mas era essa questão que eu achava que na função legislativa podia ser eventualmente referida. Segundo aspecto ainda da função legislativa, o aperfeiçoamento e eficácia dos instrumentos de monitoramento e fiscalização parlamentar da função executiva. Então é uma matéria que é de domínio quase comum de todos os presentes. Outro aspecto, sentido e limites da imunidade parlamentar. É importante referir que, e penso que os presentes, alguns se não todos, terão tomado notícia, que é um país que recentemente aboliu a imunidade parlamentar. Eu não vou dizer, mas acredito que depois irão saber, aboliu há um mês, possivelmente há 3 semanas, no âmbito da sua estratégia para os fins a que esse país se propôs realizar, aboliu a imunidade parlamentar. Nós, como parlamentares que somos, embora sempre de modo temporário e transitório, porque, como disse o Dr. Carlos Teixeira, o nosso ponto de partida e de chegada, nesse caso, será virtual, é a Faculdade de Direito.
é importante tomarmos em devida nota esse aspecto. Países há, como forma de melhor modelar a atitude, a responsabilidade dos agentes públicos, neste caso, quer sejam da função judicial, da função executiva, como da função legislativa, entenderam por bem começar na função legislativa pelo fim da imunidade parlamentar. Sociedades, e hoje o mundo é uma esfera que gira através de dois movimentos que não se sentem, mas que existem, que é a rotação e a transladação. O fim da imunidade parlamentar nesse país veio sinalizar para outras realidades parlamentares uma questão que começa a ser objeto de reflexão. Outro aspecto que nos parece importante na função parlamentar, na função legislativa melhor, é a melhoria da intensificação da relação deputado-circunscrição-comunidade. Entendemos que é essencial que haja não só uma simpatia, não só uma empatia, mas algum sentimento de presença orgânica entre um deputado, neste caso parlamentar, e uma determinada circunscrição, uma determinada comunidade onde ele se revê e onde ele é revisto. Isto ajuda, em última análise, o primeiro eixo que nós referimos das necessidades de Angola, o fortalecimento do projeto Nação. Eu não vou aqui introduzir uma questão que foi objeto de abordagem no passado e é objeto de abordagem em determinados países, se devemos ou não considerar um parlamento bicamaral ou unicameral. Eu sou apologista que nas nossas condições, os nossos pressupostos, o parlamento unicameral como se apresenta, representa aquilo que é uma opção mais eficaz, mais saudável e até muito mais firme para a conquista dos dois eixos que nós referimos. O que nos parece, sim, que se deve aperfeiçoar é a vinculação do parlamentar à circunscrição, à comunidade de que ele se diz representante. Outro aspecto que também pensamos que, no caso da função legislativa, é importante é a elevação ética, deontológica e o decoro, nação e conduta parlamentar. É matéria de domínio geral de todos. E, por último, nessa função, a responsabilidade institucional e a responsabilização cívica da atividade parlamentar. Parece-nos importante que, no final de cada exercício, de cada ciclo, de cada legislatura, se possa sentir, a nível dos cidadãos, dos operadores económicos, da sociedade no seu conjunto, o sentimento de que valeu a pena esse Parlamento ter trabalhado. Porque as leis produzidas, a forma que fiscalizou a ação do Executivo, a forma como pediu contas à função judicial, no sentido de torná-la tão humana e não sobre-humana, valeu a pena. No domínio da função judicial, e numa perspectiva de reforma do Estado, e como disse, é importante vermos o Estado nessas três dimensões, tinha apenas três questões que penso que poderiam ser eventualmente objeto de reflexão como subsídios. E a primeira é aquilo que nós chamamos contratos-programa sobre a qualidade e eficácia da atividade jurisdicional. Como é que isso seria feito? A seu tempo depois poder-se abordar, discutir, se assim fosse considerado. Mas que é fundamental partirmos todos do princípio que também a função judicial ela está num estado embrionário de 44 anos, é fundamental que reconheçamos isso. Que ninguém se julgue que na esfera de Olimpo há deuses, subdeuses, fantasmas, anjos e Lúcifer. E sabem que Lúcifer vem de luce, de lucidez. O diabo mais famoso e mais perigoso chama-se Lúcifer. É ele que vive no Pandemónio, que é a capital do inferno, como sabem, não é? A figura. Não sabiam disso, não é? Então têm que ler
O Paraíso Perdido, de John Milton. Leiam, John Milton, podem fixar. Foi um britânico que escreveu muito, mas que acabou quase cego e na miséria. Escreveu um livro muito famoso, O Paraíso Perdido, que no fundo conta a história do Lúcifer, que foi expulso do paraíso porque queria igualar-se a Deus, porque julgava-se tão bonito e tão inteligente como Deus. Daí que ele teve o nome de Lúcifer, de Luce, muito inteligente, brilhante. E este autor, John Milton, criou a figura do pandemônio, que é a capital imaginária do inferno. E quem dirige esta capital imaginária do inferno é o Lúcifer. Portanto, é importante que nós tenhamos contratos-programa sobre a qualidade e eficácia da atividade jurisdicional, para que o empenhamento na qualidade, na responsabilidade, na ética, no decoro, sejam realidades transversais às funções fundamentais do Estado. Outro subsídio é essencial, isto é uma questão antiga, creio que as entidades competentes estarão a cuidar também disto, mas não conseguiremos ter a eficácia e a eficiência da função jurisdicional se não batalharmos pela proporcionalidade de efetivos entre a função judicial versus população e território. Penso que não é novidade para ninguém, nós temos a nível de efetivos civis da nossa função pública, cerca de 50% a 52% hoje estão no setor da educação. 35% a 37% estão no setor da saúde. E 2% a 3% estão na função jurisdicional. Não é possível. Portanto, é essencial, isto é estratégico, é fundamental para que a eficiência, a qualidade, a celeridade seja também uma nota dominante na função na atividade jurisdicional. E por último, no caso da função judicial, entendemos importante que se confira maior relevância à dimensão pedagógica e profilática da função judicial. Sociedades como as nossas, há quem considere que países em que taxas de morbilidade são muito elevadas, a solução, às vezes, a tentação é o hospital. Vamos a um hospital, tem 100 camas e temos ainda pacientes no chão. No nosso raciocínio imediato, a solução, mais hospital. Ou ampliamos esse hospital. E o hospital passa a ter 500 camas. Depois de uns anos, ao voltarmos a fazer uma visita, constatamos que mesmo com 500 camas ainda temos pacientes no chão. Então decidimos um hospital de 5.000 camas. Depois de uns anos, vamos para esse hospital e constatamos que ainda temos pacientes no chão. O ponto de partida, o diagnóstico não está correto. A felicidade de um sistema de saúde, de um Estado, de uma sociedade, não é saber quantos doentes tenho no hospital, mas saber quantos doentes eu consigo não ter no hospital. Quantos não doentes eu consigo não ter no hospital. É mais saudável, mais aplaudível um hospital com 100 camas, em que só 20 estão ocupadas, e as 80, então isto não, é que não há doentes, devemos aplaudir. Assim como, às vezes, não é de aplauso cristão, pelo menos, que ocorrências de certas patologias nos envaideçam com soluções hospitalares. O saudável, o desejável, é quanto menos doentes, melhor. E isto consegue-se com profilaxia, com prevenção. E o custo da prevenção é muito mais baixo do que o custo da cura. Então, isto é para dizer o seguinte: se a nível de morbilidade este é uma circunstância que devemos diagnosticá-la bem, a nível da função jurisdicional também. Quanto maior for o trabalho de educação, de pedagogia, de profilaxia, que se institui nos sistemas de educação e ensino, que se institui a partir das linhas editoriais dos meios de comunicação social,
que se institui a partir das manifestações culturais, artísticas e desportivas, à volta de certos valores fundantes da sociedade, maior será também a eficácia da justiça. Por isso é que, e isto não é nada de inédito, é apenas estudos comparados de realidades mais próximas ou mais distantes, a prevenção, a pedagogia, são o elemento determinante para a moldura, para o arquetipo de cidadão, de instituição que nós precisamos. Quanto mais rico for o conteúdo dos materiais de ensino, à volta de valores éticos, valores deontológicos, valores cívicos e, por que não, valores religiosos, e neste caso de cultura judaico-cristã, a que nós pertencemos, eu particularmente, e alguns, o Dr. António Paulo também. Por que não tornar estas questões tão presentes, tão constantes, desde o ensino primário até o ensino secundário? Os senhores sabem que é um país, que não vou citar para não antecipar conhecimentos que os senhores também têm, em que a criança, antes de entrar para o ensino de base, o ciclo de escolaridade que começa aos 6 anos, por aí, tem 12 meses em que só aprende questões ligadas a comportamento social, que depois serão desenvolvidos esses aspectos em matérias incorporadas nos materiais de ensino do sistema. E nós próprios, que podemos constatar e estudar em determinadas realidades, tínhamos o nosso apego à igreja, à fé, o nosso medo do pecado, o nosso medo de passar a noite junto do cemitério, o nosso medo de nem sequer levar água, quanto mais levar a Eca ou a Angocunua no cemitério. Era por causa também desta nossa formação que nos era incutida, no bom sentido da palavra, na família e na escola. Como mobilizar as famílias e as escolas para que a nova deontologia, o novo decoro, a nova ética que nós queremos seja uma realidade cujos agentes sejamos nós todos e não só, com pouca perspectiva de êxito, a função jurisdicional. Porque, como se diz também, se há um traço que atravessa o coração de todo e qualquer homem e mulher, é a linha divisória entre o bem e o mal. Se há algo que temos presente e permanentemente a ser recalcado, mas com vontade de irromper como se fosse um vulcão, é a malícia, é a malvadez. Para quem é cristão, é o pecado. E esta disputa interior entre o bem e o mal é tanto mais eficaz num ou noutro sentido, consoante o sistema de pedagogia que as famílias, o sistema de educação e ensino têm para com a pessoa. E é por aí que quer a função legislativa, a função judicial, como a função executiva, têm de apostar como pontos prévios de qualquer agenda de vida. Eu, em tom de gozo, tom jocoso, quem é cristão normalmente é muito brincalhão, eu dizia que a vida das instituições, como das pessoas, tem sempre 3 pontos fundamentais. A agenda, ponto prévio, ponto principal e diversos. O ponto prévio para a estabilidade, para o desenvolvimento, é a educação. E esta forma de educar as pessoas com base em princípios e valores, se for incorporado naquilo que são as responsabilidades familiares e aquilo que for o conteúdo do sistema de ensino à partida, num espaço temporal de X anos, temos cidadãos tão exemplarmente comportados como hoje existem no país A, B, C ou D. Mas é preciso que se tenha esta visão e este empenhamento. E que não se confunda a sombra com a luz.
No caso da função executiva, alguns subsídios daquilo que poderiam ser medidas consideradas de reforma. A arquitetura de governo mais aglutinada e mais focada, com realismo na abordagem, pragmatismo na ação e a obsessão por resultados positivos. Outro aspecto, o aprofundamento dos processos de racionalização orgânica e funcional dos aparelhos e dos sistemas administrativos central e local do Estado. Eu aqui não vou ir a muito detalhe, porque sei que é matéria que toda a gente aqui domina. Outro aspecto, a reforma da administração local do Estado afigura-se como um aspecto decisivo para aquilo que é a obtenção do primeiro eixo e do terceiro eixo. Desenvolvimento passa pela reconfiguração através de programas de reforma da administração local do Estado. E a administração local do Estado, captada à luz da nossa realidade, em que a comunicação, em que o acesso, em que o clima, em que o preconceito, o casumbi, os xingães, tudo isto faz parte da administração local do Estado, para o bem e para o mal. Se quem tem a responsabilidade de elaborar tais medidas de reforma não tiver em devida conta esses ingredientes, de certeza que a terapia não será bem sucedida, porque falhou no diagnóstico. Mas é fundamental que a reforma da administração local do Estado seja encarada como vital para aquilo que são os nossos sonhos, os nossos ideais de projeto-nação e estabilidade e desenvolvimento. Porque é aí onde as sequelas, as mazelas são muito mais intensas, as fragilidades são muito mais fortes, as insuficiências são muito mais marcantes. O sentido de migração que hoje um país como o nosso vive não é saudável, não é salutar, não é positivo, não é recomendável. Porquê? Porque a natureza tem um horror ao vazio. Se não é o bom e o bem que ocupa o vazio, será o mal e o pior. E isto consegue-se debelar com programas de reforma da administração local, em que não só a questão técnico-administrativa, mas o ordenamento, o repovoamento, etc., devem ser aspectos vitais na equação que se deve fazer. E, naturalmente, a nível da administração pública, há matérias que nos parecem que devem ser tomadas em devida consideração, como, por exemplo, é importante avaliar a necessidade ou não, a utilidade ou não, de termos perfis e carreiras técnicas específicas à administração local. Se devemos ou não ter um sistema retributivo específico à administração local. Se devemos ou não ter um regime disciplinar específico à administração local. Se devemos ou não ter leis quadros, e aí já temos, creio que, passos dados, sobre a delimitação e responsabilização realista e execuível, sublinho, realista e execuível, de domínios de competência próprios da administração central e da administração local. Outro subsídio que nos parece vital também para o avanço, quer do projeto, do programa, como do plano, nação, país, sociedade, é uma nova arquitetura remuneratória para a administração pública e que seja distinta da arquitetura remuneratória para a economia e para as empresas. E isto começa, uma vez mais, na própria concepção do modelo do sistema de educação e ensino. Se nós continuarmos a ter a remuneração do ativo, quer seja laboral, da função pública ou da economia, captada a partir da licenciatura, não conseguiremos fazer essa distinção. E quando nós ainda estávamos no Executivo, um dos últimos temas muito delicados, mas que ousávamos abordar e que nos parece muito atual, é esta questão. Se nós não reconfigurarmos a arquitetura de remuneração das pessoas, tendo em conta outros indicadores, outros fatores de ponderação, que não só o título académico, podemos sonhar,
mas estaremos a sonhar sozinhos. E quando pensamos que estamos a sonhar, estaremos a ser sonâmbulos. É um movimento irrefletido, irracional, que nos levará à queda do 15º em que estamos, neste caso o 44º piso em que estamos. Portanto, é fundamental que as entidades competentes levem esta matéria com a abordagem abrangente, necessária, mas é essencial que reconfiguremos a arquitetura de remuneração na nossa sociedade. Se o técnico de uma empresa da área de construção civil vai perceber que vai ser remunerado em função do título académico, tal como o funcionário público, etc., não conseguiremos apelar, nem exigir que a produtividade, o mérito, a competência sejam critérios determinantes para a base remuneratória a que este sujeito merece. E é um tema, repito, que não é abordado. E nós temos procurado sugerir que é fundamental que se equacione ou que se reequacione, mas que é essencial na nossa convicção. Também, já que referimos, a função executiva deverá apoiar a criação e a atuação do poder local, as autarquias e os executivos locais. A experiência autárquica em África, e aqui não estarei a revelar nenhuma novidade, todos dominam, principalmente aqui o nosso secretário de Estado, diz que as autarquias representaram momentos distintos, em realidades também distintas, ou fatores de encanto ou fatores de desilusão. O nosso subsídio aqui é tudo fazermos para que, se for de encanto, seja duradouro e para que nunca seja de desilusão. Outro subsídio: dinamização e relevância institucional de entidades de investigação, pesquisa e desenvolvimento na assistência à formação de políticas públicas. Nós temos instituições que hoje precisam, cada vez mais, de serem valorizadas com os seus contributos de reflexão, de estudos, para a formação de políticas públicas. O próprio centro que aqui estamos é um exemplo. Agora é preciso que as instituições competentes valorizem isto, partilhando, comprometendo, fazendo contratos com esse tipo de instituições, porque elas funcionam sempre com base na ciência. Para quem é político, como o Dr. Antônio Paulo, sabe que a política é uma arte, não é ciência, mas ela só é bem-sucedida se assentar no conhecimento científico. E se o político não tiver muito conhecimento científico, não precisa de ter, ninguém pode ter tudo, pelo menos que não menospreze nenhum conhecimento científico, desde a antropologia à energia nuclear. Portanto, para nós é essencial que as nossas instituições de ensino, académico sobretudo, possam cada vez mais apresentarem produtos de oferta, de solução de problemas que a sociedade vive, às entidades que têm a missão de acolher, aprovar e, eventualmente, implementar. Por último, no caso da função judicial, da função executiva, é um subsídio que é antigo também, antigo não no tempo, mas antigo na persistência, na insistência, e que eu achei que, estando aqui na faculdade, devia deixar para a devida consideração do professor Carlos Teixeira, do professor Carlos Feijó, do professor Antônio Paulo e outras instâncias, a doutora Rosa Branca, porque não, que estão aqui, que dão vida académica à nossa instituição. Contratos-programa entre entidades do Executivo sobre formar com qualidade e formar para a realidade. As últimas informações que vamos colhendo sobre anos académicos que iniciam noutras paragens, sobretudo nas zonas temperadas do norte e do sul do mundo, apontam que a adesão hoje dos estudantes a cursos do ensino superior e a cursos do ensino técnico-profissional estão ligadas a matérias, a ramos do conhecimento que têm a ver com os alicerces do desenvolvimento da sociedade. Não queremos dizer que são ciências exatas, porque hoje dificilmente se consegue perceber a exatidão das coisas. Mas tendencialmente são as ciências exatas e que nos parecem que podem ajudar também a alcançar
os 3 eixos que nós acima identificamos: nação, unidade; país, estabilidade; e sociedade, desenvolvimento. Observações e conclusões finais. Consolidada a realidade constitucional, isto para responder ao questionamento que o professor Carlos Teixeira coloca no seu tema, critérios e procedimentos. Até aqui estamos a falar de alguns critérios. Que procedimentos podiam ser considerados para uma reforma do Estado adequada às necessidades de Angola? Consolidada a realidade constitucional, resultante da dinâmica do país, 1975, 1991 e 2010, considera-se dever ser o âmbito parlamentar, sob impulso e em coordenação com o organismo competente do Executivo, o espaço de dinamização e abordagem alargada, Estado, sociedade, cidadão, economia, de matérias sobre a reforma do Estado. Obviamente, ficará no ar uma pergunta. Não podemos pedir que os parlamentos sejam aquilo que as forças que o integram não são. Aquilo que um especialista, uma vez, visitando uma instituição, dizia: isto nasceu como uma criança que veio do ventre de tamanho maior que a própria mãe. Quer dizer, é um fenómeno surrealista, a criança nascer maior que a mãe. Isto para dizer que dos parlamentos não se pode pedir aquilo que as forças que o integram não são. Mas ainda assim consideramos que é fundamental que seja a esse nível, nesse âmbito, que matérias cuja complexidade, como aqui vimos, não é pouca, podem ser abordadas ab início. Em perspectiva dogmática, poder-se-á considerar pouco edificante e delimitadora a conjugação, aglutinação, administração do território e reforma do Estado. É uma observação que eu já terei manifestado, creio que ao Dr. Adão de Almeida. Se nós temos em mente um processo de reforma do Estado, a partida pode parecer limitadora a abordagem desta reforma acoplada à administração do território. Uma vez que esta parcela, a administração do território, é, se quisermos, num texto, a vírgula que configurará a reforma do próprio Estado. Para os académicos, é importante que estas questões sejam bem equacionadas para merecerem o quê? A atratividade sincera de outros académicos. Eu sei que há académicos de outras paragens que já aqui estiveram e cujo discurso, em parte, ficou condicionado por alguma dificuldade, alguma hesitação em abordar algumas figuras. E a nós parece-nos que, se há o projeto, a intenção de um programa de reforma do Estado, com o sentido transversal que aqui vimos, não pode, à partida, ser acoplado, aglutinado à administração do território. E que essa administração do território é desdobrada em duas coisas: montar as autarquias e acompanhar os governos provinciais. E agora, antes também tinha a escola que formava, o IFAL, que agora fundiu-se. Quer dizer, que os 3 eixos, formação, autarquias e o executivo local do Estado, praticamente ficou em 2. Então, é algo que, repito, no plano académico, porque no plano político, que não é ciência, pode ser como está. Outra observação, conclusão. A contextualização qualificada do papel das autoridades tradicionais na construção do Estado moderno e contemporâneo. É fundamental, país como o nosso, e aqui é uma discussão rica, em que a visão cultural pode ajudar, mas que nos parece que é, sobretudo, algum sentido de imperatividade de consciência, na ausência de melhor expressão, talvez. Mas
é uma realidade, isso porque eu não leio, mas tenho acompanhado os títulos do Dr. Carlos Teixeira. Todas as semanas escreve sobre o poder tradicional e o Estado moderno, uma coisa assim. Portanto, são realidades objetivas. Nós não podemos suplantar uma realidade que é histórica, é de séculos e que faz parte da nossa arquitetura de sociedade. Mas temos o dever de configurar pedagogicamente um sentido evolutivo a estas figuras, a estas entidades. E por isso é que nos parece também que na reforma do Estado, longe de se fazer uma apologia do dado adquirido, do status quo, da autoridade que existe na área A, B ou C, que chamamos autoridade tradicional, é importante que nós configuremos em perspectiva a evolução desta mesma autoridade. Creio que os senhores já terão ouvido falar de um livro que está sendo muito lido no mundo, chamado Homo Deus, de um senhor israelita, judeu, Harari, Yuval Harari, que prevê que no final do século XXI a humanidade terá duas categorias de pessoas: a cidadania digital e o cidadão não digital. A cidadania digital será um apanágio, se tanto, de 1/10 da população mundial, mas que vai ter uma vida como se fosse um paraíso na Terra. E hoje, aquilo que nós próprios, com o telemóvel, conseguimos fazer, nessa altura, no futuro, será feito em quase todos os planos. Eu irei à consulta através de soluções digitais, irei fazer compras através de soluções digitais, terei um motorista que não precisará de ser físico, será tudo programado. Então, a forma como hoje a engenharia genética, a biotecnologia, as tecnologias de informação vão caminhando de forma tão célere naquilo que que se chama a inteligência artificial. Os senhores já acompanharam que um país mandou um homoide ao espaço, com 1,80 m, um robô, que abriu a cápsula, entrou, saudou os que encontrou, pessoas físicas, e hoje já está a esse nível. A inteligência artificial é algo que vai deixar para trás muitas realidades se não souberem compaginar com estes desafios. Não é que nós precisemos de correr a ponto de fazer da nossa língua tapete para chegar à inteligência artificial, mas é preciso não subestimar. E parece-nos que é dever e missão de todos fazer com que haja um sentido de elevação, respeitando as idiosincrasias, as identidades, as particularidades, as subjetividades, mas num mundo em que não olha para trás. A história conta-se para trás, mas vai-se viver para frente. Então parece-nos importante, e aqui temos especialistas nesta matéria, o Dr. Carlos Feijó, sobre o poder tradicional, o Dr. Carlos também escreve muito, que possamos ter programas em que este sentido de contextualização qualificada do papel das autoridades tradicionais na construção do Estado moderno ou contemporâneo seja um desafio. Como fazer? Até para evitarmos a vulgarização, a banalização com que hoje essas entidades vão se atomizando um pouco por todos os pontos. Outra observação, conclusão. As medidas de reforma do Estado e a necessidade das mesmas num contexto de realidade pós-conflito, ainda portadoras de sequelas de períodos passados, de vivências de luta de libertação nacional, de conquista tumultuosa da independência, seguida de conflito militar interno, 44 anos de independência, dos quais 27 anos de guerra externa e interna, devem poder corresponder e responder às medidas da reforma do Estado
aos 3 eixos com que nós começamos. Como, com as medidas de reforma do Estado, continuaremos a edificar de forma contínua e progressiva o projeto de unidade da nação. Como, com as medidas de reforma do Estado, deveremos continuar a consolidar e a fortalecer os programas de estabilidade do país. Como, com as medidas de reforma do Estado, deveremos adotar e implementar planos de desenvolvimento integral e de coesão da sociedade. E com estas palavras, agradeço a paciência de me terem ouvido. Obrigado.